Seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre as automações dos gatilhos dentro do Bittrex 24. Então, se você quiser aprender mais sobre o CRM, se inscreve no canal e se ficar alguma dúvida, basta colocar nos comentários que eu vou responder o quanto antes, tá bem? Agora, sem mais delongas, bora pra tela. E é importante citar que aqui no Bittrex você tem duas maneiras de criar suas automações dentro do CRM. A primeira é um painel, entre aspas, simplificado, que você consegue também ter muitas das automações, e outro painel considerado, não vou colocar considerado profissional, mas ele é um painel com mais detalhes que você tem, mais recursos dentro do sistema. E aqui eu tenho o meu painel onde eu consigo criar minhas automações, tá? E aqui eu tenho, né, os gatilhos e as regras de automação. O que é um gatilho, o que é uma regra de automação? Gatilho, propriamente dito, é uma ação que vai desencadear uma reação, vamos dizer assim. Vou colocar como exemplo. Um gatilho seria quando um lead ou um contato, negócio, ele abrir um e-mail. Isso é um gatilho. O que seria uma automação? Digamos que eu vou mandar uma mensagem quando ele abrir aquele e-mail. Então eu consigo criar um gatilho que vai desencadear, obviamente, uma automação. Ou seja, mandar um alerta, abrir um e-mail, visualizar qualquer tipo de informação dentro do sistema. Você pode combinar essas duas para deixar o seu CRM mais poderoso. E para visualizar os meus gatilhos e regras de automação, eu venho aqui, clico no mais em adicionar. E aqui em cima, ó, nesse filtro, deixa eu diminuir minha tela para poder facilitar. Olha só, eu tenho a seleção regras de automação, Bittrex 24 e gatilhos. Se eu selecionar somente as regras, eu vou ter, né, alerta de colaboradores, monitoramento, documentos, pagamentos, enfim. Se eu alterar somente para os gatilhos, ver entrega do pedido. Pode ver que já mudou algumas informações que eu tenho, e tudo que está selecionado agora nesse painel, eu ainda tenho o meu menu fixo, mas no canto direito ele está focado somente nos gatilhos. Se eu clicar em regra, ele vai mudar as ações que eu tenho. E eu vou começar com a minha automação de uma maneira bem simples, tá? Digamos que seja uma notificação. E uma notificação, ele é uma regra de automação. Ele não é um gatilho, porque ele já vai ser disparado. É uma ação que vai ocorrer. Então eu coloco aqui adicionar notificação, tá vendo? Notificar supervisor e adicionar notificação. Adicionei e ele vai gerar um card. E esse card são as configurações que eu preciso fazer para desencadear esse alerta. Então eu tenho a execução, quando que vai... Aliás, não é nem quando, vai ser a ordem que vai ser executada. Por quê? Eu posso ter várias automações aqui enfileiradas. Deixa eu adicionar essa automação e mostrar para você. Olha só, adicionei minha primeira. Aqui eu posso colocar mais uma, tá vendo? Então eu tenho agora, no caso, duas automações. O que quer dizer aquele painel então? Aqui em execução eu posso fazer com que uma execute depois da outra, ou que elas vão executar de acordo com a minha programação, independente de quem esteja na primeira, segunda, terceira, quarta, 10ª colocação. Isso não vai mudar. Então eu costumo utilizar o aguardar, porque eu tenho, né, a regra sendo desencadeada. Então se eu tiver alguma alteração do status ou alguma demanda que seja ali executada, uma variável, isso não vai afetar as demais. Então eu deixo nesse formato e aqui vai ter a minha notificação, é o que vai aparecer, no caso, para o meu colaborador ou para mim mesmo, se no caso for só eu que vou utilizar o CRM. Então, lead, eu vou colocar aqui, né? Nova oportunidade aguardando. Então, dessa maneira, eu tenho aqui o horário, quando vai ser executada, se vai ter algum tipo de delay, né? Se vai ser em 10 minutos, se vai ser no horário atual. E aí aqui tem, né, respeitar o horário, algumas configurações de execução dessa automação. Aqui eu tenho quem que vai enviar essa automação e o destinatário, ou seja, quem que vai receber essa notificação. Se eu deixar o responsável, ele vai puxar o responsável que está lá dentro do card. Então, independente de quem seja, se tiver marcado como responsável, vai receber essa notificação. Aí, feito isso, eu coloco em salvar e dou um salvar aqui também, ok? Deixa eu só ver qual das duas que foi, deixa eu ver. Responsabilidade. É esse daqui, eu vou excluir a outra que eu coloquei. Olha só, vou excluir essa e eu tenho a minha notificação. Então, como que vai funcionar? Quando um card cair nessa coluna, vai receber uma notificação o responsável. Vou colocar como teste agora, olha só. Coloquei aqui, vamos ver se vai tocar. Olha lá, ó. Regra de automação, nova oportunidade aguardando. Exatamente como eu coloquei, tá bem? Dessa maneira, você tem N outras ações que você pode colocar. Seja, mandar um comunicado para o seu cliente, mandar um e-mail, notificação, mudar responsável, enfim. É legal você passar por esse processo para entender quais são as oportunidades. Mas lembrando, a minha sugestão é sempre, antes de você sair fazendo um monte de automação, é legal você entender sobre o processo que você desenvolveu, o planejamento de tudo isso. Eu sugiro, às vezes, até utilizar um próprio Boards do Bittrex 24, que é um local onde você vai conseguir fazer o planejamento do seu fluxo de CRM, fluxo de negócio aqui, né, de vendas, para poder, de fato, depois aplicar as automações de acordo com o seu processo comercial. Porque senão, eu já vi muita coisa acontecer, lotar isso aqui de automação e quando você vai mexer, você nem sabe por onde está correndo, né, o negócio, isso acaba por atrapalhar em vez de ajudar.
E uma informação importante é, se você não colocar nenhum tipo de gatilho, ele vai ser disparado exatamente quando o card cair na coluna, tá? Ou a não ser que tenha algum tipo de delay. Mas normalmente ele vai acontecer o quê? Se eu só colocar o card sem nenhum tipo de gatilho, o que vai acontecer? Quando esse card cair nessa coluna, ele vai ativar essa automação, tá bem? E agora eu vou colocar o meu gatilho, que é quando um cliente visualizar a mensagem. Então, para mim fazer isso, como que é? Eu vim aqui em mais e agora eu seleciono regra de automação e gatilhos. Seleciono somente gatilhos e aí apareceu para mim acompanhar visualização de mensagem de e-mail. Vou adicionar e aqui eu tenho as configurações. A condição, se tem alguma variável para isso, se não tiver eu só deixo assim. O nome do gatilho é o que vai aparecer no meu card para poder identificar. Eu posso colocar aqui visualizar e-mail. E quem que vai alterar esse status? Olha só, então eu já tenho aqui o meu gatilho separado, né, na minha lista de gatilhos e eu tenho as regras de automação. Então lembrando, né, quando ele visualiza o e-mail, a mensagem do e-mail automaticamente vai mandar uma notificação para o meu colaborador, né? Então eu acho que isso aqui pode ser bem mais estruturado, né? Eu coloquei uma notificação, mas pode ser diretamente uma mensagem sendo encaminhada para o cliente. Vou colocar um exemplo simples que funciona muito bem. Quando ele visualizar o contrato. Quando ele visualizar o contrato, eu sei que ele está no momento que ele tirou aquele momento para ver as informações, eu posso disparar uma mensagem falando assim, olha, eu estou vendo que você está visualizando nosso material, queria entender se ficou alguma dúvida ou se precisa do nosso suporte para entender um pouco mais sobre as informações que nós passamos, né? Então você pode personalizar de acordo com a sua necessidade e o seu negócio. Agora lembra que eu tinha falado que tem aquele modo mais profissional, vamos dizer assim, para você criar suas automações, os seus fluxos? Olha só, se você vir aqui, ó, na sua coluna, vem editar no criador do fluxo de trabalho. Se eu clicar nessa tela, vou até minimizar, olha só, agora eu tenho o meu fluxo de trabalho. Lembrando, dependendo da sua assinatura, esse painel não vai aparecer. Ele é disponível somente a partir do plano profissional. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas atualmente somente a partir do plano profissional. Nessa tela, você vai ter todos os recursos e um pouco mais do que você tinha na tela anterior. Tanto é que esse fluxo ele foi desenvolvido com base nos cards que eu anexei. Olha só que interessante. Eu vou voltar para essa tela, olha só, e vou copiar um monte dessas automações, tá? Vou adicionar várias cópias, vou copiar aqui também. E você vai ver que vai acontecer no meu fluxo de trabalho é que ele vai aumentar aquele painel. Tá vendo aqui, ó? Mudou. Então o que acontece? Aquele painel, aquela tela que eu tenho anteriormente, ele é um modo simplificado de executar essas funções. Então melhora quando o seu time ou quando você mesmo for fazer as automações, nada mais é do que um painel mais simples do que vir direto no fluxo de trabalho. Eu sugiro sempre utilizar dentro do painel simplificado, porque para você fazer uma manutenção posteriormente vai te facilitar a vida. E outro ponto, tá? Se você criar dentro do fluxo de trabalho, ele não vai transformar em modo de cards. Então ele vai ficar restrito somente a esse formato de visualização. Isso é muito importante quando você for desenvolver as suas automações do seu fluxo aqui dentro do Bittrex, tá bem? E eu tenho outro vídeo aqui que fala somente sobre as automações, os tipos de automações que você pode criar, inclusive mandar mensagem via WhatsApp, que é algo bem comum e agiliza muito no seu processo comercial. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ajudou, deixa um joinha aqui, faz um comentário. Se não ajudou, tiver alguma dúvida, coloca nos comentários que nós vamos responder o quanto antes, tá bem? Até a próxima!